Pai eterno, por teu divino Filho Jesus, concedei-nos o teu divino Espírito Santo, para que, agindo em nossa mente e em nosso coração, possa nutrir nosso conhecimento, nossa vontade, nossos afetos, nossa alma, para construirmos no mundo a experiência do encontro, do perdão, da solidariedade, da fraternidade entre os povos, desejada por Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, vivemos nesta Eucaristia a solenidade de Pentecostes, palavra que dá nome à festa judaica das 5 semanas que eram vividas após a Páscoa. Uma grande festa, 50 dias após a Páscoa judaica, para celebrar a generosidade de Deus na festa das colheitas. Naquela festa de Pentecostes, a cidade de Jerusalém transbordava de pessoas. E como numa festa, todas as pessoas estavam nas ruas, frequentando as barracas, nos cantos e nas danças, como era um costume do povo judeu. Mas um grupo de pessoas não participava desta festa. Um grupo de pessoas encontrava-se fechado, trancado, motivado por uma espera, por uma esperança. Esse grupo de pessoas era Maria Santíssima, os apóstolos e outros homens e mulheres que aguardavam as promessas de Jesus. Eles que conviveram com Jesus aqueles dias após a sua ressurreição, quando Jesus foi, por assim dizer, alinhavando os seus ensinamentos e ajudando-os a compreenderem o alcance da sua obra. Eles que contemplaram Jesus retornar para o seio do Pai na festa da Ascensão, agora aguardam que Jesus, de junto do Pai e com o Pai, lhes envie o auxílio prometido, o auxílio necessário para que eles pudessem realizar a obra que o Senhor confiou em suas mãos. A igreja já está presente no pensamento de Jesus. A igreja já se manifesta nos gestos de Jesus, quando ele reúne em torno de si pessoas numa pequena comunidade, uma comunidade de discípulos que aprendem, uma comunidade de missionários que vão em nome daquele que os envia. A igreja já está presente quando, do meio dos apóstolos, Jesus escolhe Pedro como seu chefe, como o guia dos demais apóstolos. A igreja já está presente quando Jesus, do alto da cruz, entrega à Virgem Maria aquela comunidade que nascia, a comunidade representada no discípulo amado. Mas esta igreja que está presente agora em Pentecostes, ela adquire uma característica de não mais ser apenas uma igreja no pensamento, no desejo e nos gestos de Jesus, mas ser uma comunidade de fé que age em nome de Jesus, que transmite a presença de Jesus
através dos seus gestos eclesiais, através dos sacramentos. E a Igreja somente adquire esta maturidade, esta independência, por assim dizer, em relação ao judaísmo, por causa da força do Espírito Santo. É Deus agindo dentro da comunidade que torna a comunidade capaz de agir dentro do mundo e na vida de cada pessoa. Nós vemos então que a Igreja ela surge não como uma referência a si mesma, mas ela surge como uma referência à missão. Ela surge para testemunhar a Cristo, testemunhar as maravilhas de Deus. Ouçamos da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos aquilo que nos diz o próprio texto bíblico. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus em nossa própria língua. A experiência de Pentecostes é uma experiência que nós enxergamos em paralelo com a experiência da Torre de Babel. Se na Torre de Babel o ser humano, competindo com Deus, deseja erguer um monumento para si mesmo, para a sua capacidade, construindo uma torre que vá até o céu, e desencadeia uma discórdia, porque aonde existe vaidade, aonde existe ganância, aonde existe prepotência e autoritarismo, sempre existem divergências, discórdias e ciúmes. E na Torre de Babel, a humanidade, que era uma só, se divide em diversos povos, em diversas línguas e idiomas, simbolizando esta discórdia universal. Em Pentecostes, aquela humanidade que estava dividida, ela é congregada pela força do Espírito Santo, que dá à comunidade dos discípulos missionários a capacidade de anunciarem na língua de cada pessoa que se aproxima, de fazer chegar a povos diferentes, de culturas diferentes, de experiências diferentes, o mesmo e único anúncio. Jesus Cristo é o nosso divino Redentor, e nele nós temos vida e vida em plenitude. A primeira leitura termina com esta palavra: escutamos anunciarem as maravilhas de Deus. A Igreja, ela não anuncia a si mesma. Um pregador, ele não anuncia a si mesmo. Ele não se coloca no centro da mensagem, porque o carteiro não é mais importante do que a carta. Mas ele se coloca a serviço da mensagem. Assim, quais as maravilhas que a Igreja anuncia? Na segunda leitura já apresenta algumas delas. A maravilha de que a presença de Deus em nós, pelo Espírito Santo, nutre a comunidade com diversos ministérios, com diversas capacidades de servir. Existem muitos carismas, muitos serviços que são dados a diferentes pessoas. E não há concorrência, não há disputa entre os serviços, porque todos eles são dados para o serviço da humanidade, para realizar o bem no mundo através da Igreja, através da comunidade. É uma maravilha que nós
uma humanidade pecadora seja capaz de receber a graça do Espírito Santo, sendo lavados do pecado e nutridos com diversos dons para servir, para amar, para cuidar das pessoas. E a segunda maravilha que nós vemos na segunda leitura é que estes dons e esses serviços são dados a cada um, mas na forma de um corpo. Cada um tem seu dom, cada um tem o seu ministério, mas todos fazem parte de uma única e mesma realidade: a igreja, o corpo místico de Cristo, no qual Cristo é a cabeça que conduz a sua igreja na força do Espírito. E o batismo, este mergulho na graça de Deus, que ao mesmo tempo que nos lava das culpas anteriores, nos reveste da veste nova, da dignidade de filhos e filhas de Deus, é justamente o elemento fundamental. Aquele que mergulha na graça pelo batismo se torna templo do Espírito Santo. Recebe dons e carismas que precisa desenvolver, não para o seu próprio bem, mas para o bem da humanidade, mas para o serviço da obra de Deus através da sua igreja. Aí nós entendemos, meus irmãos e minhas irmãs, entendemos que na vida cristã não existe espaço para o isolamento, para o individualismo da pessoa. Todos os sacramentos nos concede graça e dom, mas não para nós mesmos, mas para o serviço do amor na vida da comunidade. E se assim vivemos como um corpo, se assim vivemos colocando nossos dons, não para gerar ciúmes, não para galgar postos e status, mas colocamos o nosso dom para o serviço, nós vivemos a paz. Quando Jesus aparece aos discípulos, a primeira coisa que ele deseja: a paz esteja convosco. O shalom que Jesus expressa não é a paz de uma tranquilidade indiferente, de uma ignorância dos problemas, não é a paz ilusória de quem, ao não ver as coisas, finge que está tudo bem. Não. A paz que Jesus oferece é a posse dos bens do céu. O shalom significa possuir dentro de si os bens que vêm do céu. A presença de Deus é que nos dá a paz para lidarmos com as diversas situações. É outra maravilha que o Senhor nos concede e a igreja precisa anunciar. Esta paz que nos tira o medo. E se a paz vem a nós, é sinal de que o Espírito Santo já chegou, de que o Espírito Santo está agindo em cada um de nós e a partir de nós. Por isso que o envio está unido à presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo tem um sentido de recomeçar, de uma nova criação, de uma vida nova no Espírito. Por isso, o Espírito Santo tem esse símbolo do vento. Na criação, a ruá de Deus soprava. Deus soprou no homem feito barro para se tornar um ser vivente. Jesus soprou sobre os discípulos. Significa algo que sai de dentro de Deus, um sopro para a humanidade. E esse sopro é o Espírito Santo. O amor de Deus derramado nos dá a possibilidade de, libertados do pecado,
vivermos uma vida nova. Nos dá a possibilidade de comunicarmos às pessoas. Sempre existe um jeito de ser bom de novo. Não importa o que aconteceu, não importam os erros que aconteceram, a partir do momento que há uma nova consciência e que há um desejo verdadeiro, Deus nos concede o perdão, a paz e a possibilidade de uma vida nova. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, agradeçamos ao Senhor pelo Espírito Santo, pelo seu amor. Agradeçamos ao Senhor pelo nosso batismo. Agradeçamos ao Senhor pela Eucaristia. Agradeçamos ao Senhor pela nossa crisma, que nos concedeu a capacidade da missão. Agradeçamos ao Senhor por tantos matrimônios que são gerados diante do altar pelo consentimento de um homem e de uma mulher, sob a bênção de Deus e nutridos pela força do Espírito Santo. Agradeçamos ao Senhor por tantos sacerdotes, diáconos, consagrados no sacramento da ordem pela força do Espírito Santo. Agradeçamos ao Senhor pela vida religiosa, masculina e feminina, uma experiência de amor e de doação, que é sinal da presença no mundo dos valores do reino dos céus. Agradeçamos ao Senhor por tantos leigos e leigas, que a partir dos seus dons se colocam a serviço na igreja, a serviço da transformação do mundo. Hoje, meu irmão e minha irmã, Deus nos questiona: como estamos vivendo a nossa missão, nós que recebemos tão grande dom? Nós que recebemos a luz do Espírito Santo, precisamos ser luz para santificar os nossos ambientes. Rezemos para que o mundo seja alvo desta graça, para que o mundo possa viver um novo Pentecostes, para que possa viver um batismo do Espírito Santo, que significa um mergulho nesta realidade de um amor que cura as feridas, que liberta do passado, que restaura os relacionamentos, um amor que abre caminhos e abre futuro para todos aqueles que procuram a santidade, a verdade, a vida que é Jesus. Que neste momento, cada um de nós implore ao Senhor um sopro sobre esta brasa que trazemos no coração, esta brasa do amor divino que recebemos no nosso batismo.